satisfação enorme de poder participar desse debate e depois de ouvir o professor Altino. O Altino foi nosso diretor-geral também lá da Itaipu Nacional, foi nosso diretor técnico, implantou boa parte das unidades geradoras de energia, foi presidente da Eletrobras e agora está já há 10 anos coordenando essa retomada do planejamento. E aí, obviamente, boa parte do que eu ia falar ele já colocou, mas eu vou depois apresentar alguns slides, inclusive que eu fui entender na sua própria fonte, professor Altino. Quer dizer que ele é uma das pessoas chaves, porque viveu a época do planejamento, colocou essa questão bem colocada aqui, mas também viveu a época que nós ficamos sem grandes investimentos e sem planejamento, e vivenciou a retomada do planejamento e do novo modelo, participou ativamente disso. Porque depois de Tucuruí e Itaipu, nós ficamos mais de 20 anos sem construir uma única hidrelétrica no Brasil. Se perdeu toda a engenharia, mais de 2 décadas, com 2 coincidências, professor. Primeira coincidência, Constituinte de 88. Os engenheiros ficaram fora do debate da Constituinte de 88. Eu já fazia, tinha cargos em Curitiba, política, participei ativamente dos debates. Foi a Constituinte cidadã, a Constituinte dos direitos, mas não era a Constituinte de infraestrutura. Não estava sendo necessário realizar, que tinha sido feito pelo baixíssimo crescimento que nós vivemos em décadas, não se tinha obras. Esta questão ficou meio que deslocada, vamos dizer assim. Não é que não teve debate, mas ficou completamente desbalanceada. E nisso surge o fato novo, que o Nassif e o Altino colocam aqui: a mudança de paradigma do ponto de vista ambiental. Começa o surgimento do Parcílio Verde, as primeiras questões de debates internacionais, que coincidiu com a Rio, lá em 92, que muda completamente o parâmetro. Isso, se você for fazer uma análise, você vai verificar que todos os países que chegaram à condição de primeiro mundo fizeram toda a sua infraestrutura no século passado e não tinha essa régua. Então, quem queria fazer hidrelétrica fez hidrelétrica, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Quem quis fazer canais para fazer navegação fez canais, quem tinha que fazer ferrovia fez ferrovia, quem tinha que fazer rodovia fez ferrovia, quem tinha que furar túnel furou túnel, quem tinha que fazer rio, desviar rio, desviou rio, quem tinha que fazer transposição fez transposição. Então, hoje, usufruindo das benesses dessa infraestrutura implantada no século passado. E nós pegamos aqui com a retomada que acendeu a luz em 2001. 2001, São Pedro falou: olha, está na hora de vocês voltar a fazer planejamento. Itaipu, Tucuruí, uma hora acaba. Está voltando a ter crescimento econômico. Prestem atenção aí. Acendeu a luz. E aí veio o racionamento de 2001. Entra pesadamente nesse processo daí, a matriz ligada também a térmicas. Essa evolução que culminou com o novo modelo, implantado a partir de 2004, aí retoma as obras. Mas retoma já com esses patamares novos. E aí é que eu quero discutir um pouquinho. Por exemplo, Belo Monte. Talvez não tenha obra mais estudada no Brasil que Belo Monte. Mais de 30 anos de estudo, modificação de projetos e tal. Só eu fui 4 vezes lá. O reservatório de Belo Monte é um pouquinho maior que 1/3 do reservatório de Itaipu. Nós temos uma lâmina de água de 135 mil hectares. Lá vai ter 58 mil hectares, ou 58 quilômetros quadrados. Aliás, 580 quilômetros quadrados. Nós temos 1.350 quilômetros quadrados. E aí começam as grandes questões. Por exemplo, o município de Altamira, onde está implantada Belo Monte,
O município de Altamira é maior que o estado do Paraná. O estado do Paraná tem 2,3% do território brasileiro. Altamira é o maior município do Brasil. E esse questionamento do tamanho que nós estamos fazendo um grande procedimento de desaparecimento da nossa fauna, da nossa flora, enfim, questões que relativamente ocorrem. Obra dessa envergadura causa problemas ambientais. Qualquer fonte de produção de energia causa problema ambiental. Até eólica, até a solar. A eólica já está tendo hoje grandes movimentos na Europa, pela mudança de paisagem, pelo barulho, etc, etc, morte de passarinho, enfim, causam problemas ambientais também. A hidrelétrica também causa. Agora, no Brasil, somado, todas as usinas hidrelétricas do Brasil, todas, com todos os barramentos para fazer água, saneamento, inclusive Cantareira aqui em São Paulo, soma tudo, mais as barragens para irrigação que temos no Nordeste e em outras partes do Brasil, ocupam hoje 0,4% do território brasileiro. Eu vou repetir para não ter dúvida, não é 4%, é 0,4% do território brasileiro. Será que isso é um crime ambiental do ponto de vista de abastecimento energético com as matrizes que nós temos para fornecer aos 200 milhões de brasileiros, fazer funcionar nossa indústria, nossas cidades, nossas exportações? Acho que o modelo nosso é limpo, é renovável. E por que tem tantas críticas? Há um processo que nós nos comunicamos mal. E outro processo que é muito gostoso, você sempre impedir qualquer tipo evolutivo e que envolve o meio ambiente. É óbvio. Se chegar aqui agora, um abaixo-assinado que não pode fazer uma estrada lá na Nigéria ou em qualquer lugar do mundo, que estão abrindo lá e estão matando alguma coisa, você assina. É simpático o procedimento. E nós vivemos isso na carne no dia a dia. Por exemplo, há um ano atrás, 22 artistas, ou 23 da Rede Globo, os consagrados, fizeram um vexame. Talvez seja o maior festival de besteiras dos últimos tempos no Brasil, sobre Belo Monte. E depois todos eles foram desmentidos pelos próprios estudantes da academia, mas foi uma guerra bacana, que se deu via internet, mas falavam com coisas, por exemplo, de um parque que está 2.000 a montante, quilômetros para cima, colocando que seria afetado, quando o parque está abaixo da usina de Belo Monte, que milhares de índios seriam atingidos, populações, tudo de uma boa alma de alguém que levou lá um texto, e as pessoas fizeram um barbarismo, mas com uma força dessa que o Nassif falou da sua filha. E a partir do momento que eles veem uma artista consagrada falar que não precisa, que é um absurdo, que estamos acabando com a natureza, com as pessoas e tal, obviamente cria-se um papel forte de resistência. Chateação maior eu tive quando veio o James Cameron. Bom de filme, Avatar é um espetáculo, mas ele desce do aeroporto, desce do avião, mas não diz nem bom dia. Ele fala, não precisa fazer Belo Monte. Ele não entende nada de energia elétrica. Eu não entendo nada de filme, não me meto lá, não digo. Mas desse setor eu garanto. É uma área que ele não entende nada. E obviamente ao ele falar isso, vindo aqui ao Brasil para exatamente divulgar o seu filme, que é um dos filmes mais lindos que foram produzidos até hoje, obviamente que causa um desarranjo do ponto de vista dessa necessidade que nós temos de ir ampliando o nosso processo de implantação de energia. O consumo per capita, depois eu vou passar uns slides, vai ser tudo rapidinho. O brasileiro é muito baixo. Nós, o ano passado, quase concluímos que ainda tem brasileiros sem energia elétrica. E sempre tem um novo assentamento, nova colonização, mas literalmente estão quase atingindo a universalização. Mas não vamos nos esquecer, tinha 15 milhões de brasileiros que não tinham acesso à luz elétrica.
não tinha um chuveiro, não tinha um foco. Agora vai ver o consumo per capita brasileiro. Compare com o europeu, com o americano, então, que nem se fala. O que isso aí diz do consumo per capita? É que grande parte da população brasileira não tem equipamentos que a tecnologia, que a ciência, que a universidade desenvolveu. E é esse Brasil que nós queremos? Eu quero um Brasil que toda casa tenha máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, televisão bonita, chuveirão a gás. Queremos que ter um processo em que tenhamos um consumo per capita, mais ou menos que é o consumo europeu, que é o indicativo da qualidade de vida da população. Então, nós vamos aí ter que ter muita fonte de energia, disso que o Altino colocou, e que o Brasil tem essa possibilidade. E nós podemos escolher. Nós estamos chegando aí a 37% do potencial hidráulico. Essa energia é limpa, potencial hidráulico, temos muito a avançar, e com projetos que fazem essa compatibilização de produzir energia e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Vou me referir a alguns deles que estamos fazendo em Itaipu, para mostrar exatamente que uma empresa desse porte tem a obrigação também de promover o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, trabalhar com as melhores práticas ligadas a questões ambientais, levar educação, levar tecnologia, formular a possibilidade de ter uma universidade, coisas que o valham pela implantação de um grande empreendimento como esse. Um empreendimento como esse tem que ser um fator de desenvolvimento. E, aliás, um desafio. Eu não conheço uma única cidade, uma única região que é contra, depois do empreendimento implantado. Todos os municípios que foram atingidos por implantação de usinas melhoraram e melhoraram muito a sua condição, quer seja através de royalties, quer seja através da promoção de uma série de projetos e programas que se instalaram ali, que são subprodutos de uma grande obra para poder produzir energia. Causa distúrbio, a implantação tem grandes debates, é natural do processo esse procedimento, as coisas se repetem. Eu fiz até uma revista sobre o que falavam de Itaipu na época da sua implantação. Que Foz do Iguaçu ia ter terremoto, a quantidade de água que ali seria reservada, dada a característica da rocha que ali existia, ia ter infiltração pelo peso da água, isso ia atingir camadas mais do centro da Terra, com altas temperaturas, isso ia causar terremoto. Falado por professores, doutores, não era um achismo, alguém foi lá e falou. Ao falar, a dimensão que ganha um procedimento desse é extraordinária. Que o rio não ia ter mais aquela correnteza, ao ter o reservatório, doença de Chagas, doença esquistossomose, etc., ia ser reimplantada. Mudança climática a ponto de um professor da universidade que eu estudei, da Federal do Paraná, de meteorologia, dizer que lá ia ter neve. Tamanha seria a mudança climática do procedimento. Desaparecimento de uma série de espécies da fauna, da flora, etc. E assim vai. É um festival de informações que obviamente circularam, que não são diferentes do que estamos assistindo hoje. Já superada essa questão do Rio Madeira, mas muito em voga ainda em Belo Monte e nos novos empreendimentos que nós vamos ter que fazer. E aí eu queria só dizer algumas coisinhas que estamos fazendo em Itaipu, e isso é o debate na CIF. Então eu vou tentar aqui só. Onde é aqui o negócio? Aí. Aqui, sim. Não vou passar isso. Bom, importante é isso, de toda a água doce do planeta disponível para o ser humano, 12% está no Brasil, 25% está na América do Sul. Aí a qualidade, né? Isso que o Altino falava, olha que beleza. Claro que no centro-sul, no sudeste, aqui já boa parte
já tomamos dos rios. Uma questão interessante. Itaipu, quando está produzindo energia, tem água que está passando ali, produzindo pela 17ª vez energia. Nós temos 45 usinas a montante. A regularização do Rio Grande e Rio Paranaíba, os dois nascem ali em Minas, Goiás, se encontram, formam o Rio Paraná. No Rio Grande nós temos 13 usinas. Começa lá em Camargos, vem para Itutinga, vem para Funil, vem para Furnas, Luiz Carlos Barreto, Mascarenhas de Moraes, Jaguara, Igarapava, e vem vindo, Marimbondo, até chegar lá em Água Vermelha. Cada vez que isso passa por uma unidade geradora dessa, a mesma água está produzindo energia de novo. Então não existe fonte mais renovável, mais limpa, do que um processo bem feito de planejamento para exatamente aproveitar isso. Tanto é assim que Itaipu tem 45 usinas a montante. Então eu tenho uma casa com 45 caixas d'água. Por isso que a nossa produção é esse fenômeno. Três Gargantas na China tem 40% de potência a mais do que Itaipu. No ano passado, 98.630.035 megawatt-hora. E eles produziram 81 milhões. Que fenômeno é esse? É exatamente a regularização. Coisa que o Tino colocou. Temos 4 meses, 5 meses de intensa água no Rio Xingu, lá no próprio Rio Madeira, mas depois não temos essa regularização. E como é que cobre esse déficit na época que não tem? Entra biomassa, entra eólica. E também os regimes pluviométricos no Brasil são diferenciados. Isso é outra coisa extraordinária da condição brasileira. Agora que começa o período chuvoso no sul do Brasil, quando para no centro-oeste. Como o sistema está todo ele interligado, todinho, você pode fazer o deslocamento dessas energias. E aí uma coisa da natureza: melhor período de vento é depois do período de chuvas. Começa a partir de agora. E a colheita da cana também começa depois do período de chuva. É a tampa com a panela. Quer dizer, fazendo esse processo de nós podermos... Isso aqui foi... Nós fomos juntos. Aliás, vamos estar em Nova York agora, semana que vem, um grande evento da ONU, discutindo o mesmo tema, mesmo mapa, com a mesma, obviamente, usando o mesmo processo, nós colocamos o sistema brasileiro em cima da Europa, com a mesma métrica, mesma escala, para poder discutir, começar a discutir com pessoas, porque é de lá que vem um processo mais forte contra a implantação de hidroeletricidade. O Banco Mundial ficou 27 anos sem colocar um centavo em nenhum projeto de hidrelétrica. E depois passou a fazer uma pressão enorme, junto com organismos ligados à ONU, que só queriam colocar como energia renovável hidrelétrica de até 30 ou 50 megawatt-hora. Como nós estávamos lá mostrando que não é pelo tamanho, é exatamente pelo grande resultado e pela não poluição, não emissão de CO2 e pelas grandes vantagens que ela compõe, que nós discutíamos e obviamente vencemos essa batalha. Hoje a ONU, a UNIDO, os mecanismos internacionais, a própria IRENA, obviamente que colocam a hidroeletricidade como energia limpa, renovável aqui. Mas o sistema brasileiro é isso aí. De vez em quando pifa. Aí um crime. Até as modernizações e as inovações implantadas pelo planejamento é mal lida pela imprensa. Nós tivemos um problema que o Ministério estudou junto com a IPE, que é a empresa de planejamento do setor elétrico e o Operador Nacional do Sistema, de destacar 20 pontos que não podem faltar energia. Poder faltar não pode em lugar nenhum. Mas tem 20 lugares que ali não deve faltar mesmo.
Não pode faltar energia no Hospital do Coração, não pode faltar energia no metrô, não pode faltar energia no sistema de telecomunicação, não pode faltar energia nas grandes redes de supermercado, não pode faltar energia onde faz a compensação econômica na Bolsa de Valores, etc, 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 etc. Isso foi mapeado. Bom, se não pode faltar energia ali de jeito nenhum, tem que ter uma superproteção. Mas vai que uma usina importante caia, que deu um raio, deu um problema, estourou um transformador, caiu uma torre. Como é que você faz para momentaneamente, até recuperar o processo, nesses lugares não ocorra falta de energia? Se criou um tal de chamado ERIAC, um esquema de distribuição de carga, que você pegou o Brasil inteiro, e em cada região que não tem metrô, que não tem uma rede de distribuição, que não tem hospital, que não tem, falou, olha, infelizmente é lá que vamos ter que descarregar. Então se apaga, para poder exatamente preservar esse processo, se alivia a carga. Qual é a manchete do jornal no dia seguinte? Apagão atinge 17 estados. Podia ter ficado em 1 ou 2. Esse processo é uma evolução do sistema, mas é lido e entendido como se fosse um processo crônico de falta de energia, quando não falta energia no Brasil. Mesmo com essa crise hidrológica, temos uma energia mais cara. Então aí as termoelétricas funcionando a pleno vapor, a nuclear operando. Eu já peguei anos em Itaipu, eu estou 11 anos e 5 meses na Itaipu, na direção-geral lá da Itaipu. Eu peguei anos que chegou a dar 95% da energia consumida no Brasil era só de origem hidráulica. Aí você diz, mas que milagre esse, se 70% da capacidade instalada, como é que está operando com 95%? Todas as térmicas estavam desligadas. Todas, você olhava assim, era 0, opa, essa estava funcionando para fazer manutenção. Funcionava 1, 2 dias, né? Outra para manutenção. Todas elas em baixa térmica. Por quê? Porque tinha água, em condições normais, reservatórios cheios, e obviamente que o operador do sistema corre de trás para frente, do menor preço para o maior preço, e com a segurança de começar o próximo ano bem. Então nós estamos com termoelétrica que podíamos, por exemplo, abaixar mais o nosso reservatório, etc. Mas aí começava a comprometer próximo ano ou próximo bianual. Não, vamos trabalhar com segurança. E essa segurança, volta e meia, ocorre que depois vem uma chuva grande, a gente verte, aí vem a crítica, pô, olha, produziram energia mais cara, deixaram termoelétricas ligadas e está vertendo. Se a gente soubesse, tivesse a bola de cristal, que ia chover e que ia ter água suficiente, obviamente que seria diferenciada a operação. Então se você faz com muito cuidado, muito critério e muita segurança. Está aí, ó, potencial hidrelétrico explorado. Olha o Brasil aqui, ó. Não quer dizer que nós tenhamos 63% que pode explorar tudo, não pode. Tem lugar que não vai fazer, tem lugar que é antieconômico, mas temos ainda um grande passo a caminhar. Na Europa, você vê que os outros países aí já caminharam bastante. Isso aqui que eu falei para vocês, ó. Dá uma olhada. Nós estávamos num evento com o Schwarzenegger. Foi governador da Califórnia. E ele hoje agora virou que não pode fazer usina nenhuma hidrelétrica mais no mundo. Deu uma mudança, né? Lembra a primeira pegada lá, Eugênio? Falei, mas o senhor está vendo um lugar que no seu estado não é 13 mil, não. Lá é 18 mil. Né? É o lugar de maior consumo e maior desperdício de energia do mundo, é na Califórnia. E ele usou 100%, não tem um reservatório a ser feito mais na Califórnia. Lá usou 100% de potencial. E, obviamente, fortemente influenciando a solar, a eólica, que o Brasil vai ser a fonte que mais vai crescer no Brasil, a eólica. Mas por trás disso, às vezes, também tem negócios. A preocupação maior do mundo é o seguinte: a hora que nós terminar de pagar todas essas usinas, o custo da energia hidráulica fica tão barata. Isso vai ocorrer daqui 9 anos em Itaipu. O Tino estava me cobrando aqui agora. Itaipu foi toda ela construída com financiamento. E toda ela está sendo paga com a própria produção de energia. E daqui 9 anos, zeramos a conta. Tem lá 60, outros dizem que vale 80 bilhões de dólares. E aí vai desaparecer do custo da energia de Itaipu 61%.
hoje está 47 dólares o megawatt-hora, tire 60% disso. Foi mais ou menos a intenção da medida provisória 579 dessa lei, que deu essa confusão toda, porque o grande benefício que teria um abatimento fortíssimo na conta de luz está sendo consumido pelas térmicas ligadas. Mas no ano que vem, o outro ano, vocês vão ver. O processo do custo de energia elétrica no Brasil, por ter hidrelétrica, é um diferencial extraordinário, que os outros já enxergaram. A hora que Belo Monte, que Tucuruí, que Itaipu, que todas as grandes usinas tiverem 100% amortizadas, não tem nenhuma outra fonte que consiga competir com o Brasil. Então esse é um fator que tem que também ser analisado. O gráfico anterior era por ano? É por ano o gráfico anterior, né? O gráfico anterior? É por ano aquele número. 2.384 por ano, per capita por ano. Não, esse é o consumo no ano de 2012 por ano, né? Por país analisado por ano. É isso mesmo. Isso aqui o Tino já falou. Olha que responsabilidade. Em 15 anos, fazer tudo aquilo que foi feito desde quando Pedro Álvares Cabral, bom, Pedro Álvares Cabral não, porque o processo de energia começou em 1900, né? Mas toda a energia produzida no Brasil, aquilo que nós levamos 100 e tantos anos, vamos ter que fazer em 15 anos. Isso com esse crescimento de 4% estimado. Então a responsabilidade que nós temos, e com a previsão de aumento de renda, de oportunidade do povo, de ampliar a sua utilização de equipamentos, o consumo per capita brasileiro vai continuar crescendo. E queremos que cresça. Aí é a parte gostosa quando a gente vai para fora do Brasil. A discussão está nesse processo, fontes renováveis, carbono, aquecimento solar. Não tem nenhum país que tenha matriz energética, país, né, de dimensão menor, Dinamarca, obviamente o Paraguai, Canadá, alguma coisa, que tenha tanta energia renovável. Vou correr agora. Participação da nossa matriz. Veja que nesses últimos anos, até porque não inaugurou ainda Belo Monte, não inaugurou as do Rio Madeira, Telespires. Então, de novo, esse processo oscila um pouco. Inauguramos muito termoelétricas ultimamente. E as hidráulicas que foram inauguradas muito pequenas, mas agora, esse gráfico, mas nós estamos aí com uma fonte absolutamente limpa a nível nacional. Outro problema que é difícil às vezes discutir em algumas universidades, gostemos ou não gostemos, eu não gosto. Mas a fonte que vai predominar nesses próximos 40, 50 anos é de petróleo. Quem falar diferente disso está mentindo. Agora tem gente que gosta de ouvir mentira, mas fica simpático pra caramba. E é duro, às vezes, ter que falar a verdade e dá a impressão que você é antipático ou que você é defensor da outra causa. Não se trata disso. Mas é o combustível mais fácil de operar, é o que tem mais abundante. A economia está voltada em cima disso. Quando é uma mentira que eu estava na faculdade e dizia que em 20 anos o petróleo ia acabar. Isso em 76, 77. E passou 20 anos e não acabou, e aí foram indo. Daqui a pouco estão puxando um chinês aí, de tanto que estão aprofundando e vão buscando lá em um lugar mais fundo, etc. E agora os Estados Unidos já inventou um outro processo, e o cheio de gás, é um processo da realidade que está imposta aí. Agora, o Brasil, em que pese ter todas essas fontes, vai continuar tendo a sua matriz limpa, e esse é o esforço do governo, do planejamento. Eletricidade, então, a nossa renovável é show de bola. Participação na matriz, né? Vocês vejam que coisa fantástica. E aí está a nossa usina. E eu quero dizer o seguinte, para produzir a mesma quantidade de energia elétrica que produz Itaipu, se pegar desde a extração do petróleo, o refinamento, até chegar no veículo, para produzir a mesma quantidade de energia que produz Itaipu, você gastaria 560 mil barris de petróleo dia. Se transformarmos isso, que seria, do ponto de vista de emissões, está ali, 88 milhões de toneladas, se fosse gerado por carvão, 39 milhões se fosse gerada por gás. Então vocês verifiquem
do ponto de vista da sustentabilidade, o que representa a matriz elétrica brasileira. Nosso recorde de produção, já falei, estou indo profissionalmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o reservatório de Itaipu, nós trabalhamos com o planejamento de uma bacia hidrelétrica. E a bacia hidrelétrica do Paraná 3 tem 1 milhão de hectares, 29 municípios. O Paraná é um estado pequeniníssimo, 2,3% do território, mas 20% da produção agropecuária sai do Paraná. E mais de 20% da produção de energia elétrica também vem daquele estado. E a região mais produtiva do Paraná é exatamente onde está Itaipu, é o oeste do estado. E nós trabalhamos com esse conceito, recuperamos toda a mata ciliar. Nosso reservatório, essa é a fotografia. Você sai de Foz do Iguaçu, vai a Guaíra, Toledo, Cascavel, volta para Foz do Iguaçu. Começamos com o reservatório, no mínimo 220 metros de mata ciliar, cílios, não deixa entrar poeira no olho, lá não deixa entrar terra, não deixa entrar veneno, não deixa entrar adubo, não deixa entrar plástico. A qualidade da água é extraordinária. O bom exemplo se espraiou. Todos os rios, córregos, riachos da região de 1 milhão de hectares estão preservados. E os que não estão em fase de recuperação. Não se remove o solo, só plantio direto. E aí um processo que aconteceu nos últimos 5 anos, nos últimos 15, mas mais acentuadamente nos últimos 10, nos últimos 5, a transformação da proteína vegetal em proteína animal. 15, 20 anos atrás, essa época era um caminhão atrás do outro, levando soja, levando milho para exportar para o Paranaguá. Agora, o agricultor planta milho e colhe frango temperado, pré-cozido, pronto para consumo. Planta milho e colhe presunto, colhe mortadela, planta soja e colhe iogurte. Nesse valor agregado, exigiu a implantação dessas cooperativas, que nessa bacia do Paraná 3, 80% das propriedades têm até 30 hectares. Quando eu digo até, é porque tem gente de 2 hectares, de 5, de 10, de 15, de 20. A agricultura familiar viabilizou o empreendimento. Só que essa constituição tão grande de proteína animal causa um subproduto, que chama esterco, que estava contaminando o lençol freático, águas, riacho e o próprio reservatório. Daí mais uma fonte de energia. Vocês vão ouvir falar muito. Nós estamos concluindo um projeto de um município que tem 4 mil habitantes entre Rios do Oeste e tem 140 mil porcos. A necessidade de energia dentro do Rio do Oeste vai ser toda suprida com bosta de porco. Vamos criar uma nova empresa, vai ser a Postobras, viu? Tem Eletrobras, Petrobras. Né? É suficiente para atender a demanda. Do ponto de vista de produção de energia, é pouco, mas para o desenvolvimento local, regional, é uma coisa extraordinária, é mais um produto que o agricultor vende. Ele se autoabastece de energia, vende o excedente para a rede. O novo modelo já permite isso, a ANEEL já regulamentou. Ele trata, e tira o metano, que é o pior dos gases, pior não, mas um dos piores gases por efeito estufa, é 20 e poucas vezes pior que o dióxido de carbono. E aí ele tira o nitrato, tira o nitrito, isso volta para o solo, e o que retém umidade no solo se chama matéria orgânica, e gasta menos com adubo químico, e é no visual. Nós ficamos em Foz do Iguaçu do dia 14 ao dia 30 de dezembro sem chuva na região. Quem tinha e utilizava a matéria orgânica, você de longe via, opa, esse aí botou, esse não, as folhas tudo aberta, bonita, recebendo sol. As que não tinham matéria orgânica, tudo enrugadinha lá, se protegendo, exatamente, e que retém água no solo é matéria orgânica. Então são realizações. Fizemos o Parque Tecnológico de Itaipu, quer dizer, a produção de uma usina, são 60 e tantas ações. Mas por que parque tecnológico? Porque dentro para Itaipu, para poder construir, você fez alojamentos para 10 mil operários que trabalharam durante a obra. Terminou, ficou lá. Hoje lá tem universidade. Lá está a Universidade de Engenharia, Elétrica, Mecânica, Ciência da Computação, Matemática, que levou
a ser, e o presidente na época, Lula, de fazer uma universidade de integração latino-americana, que é a maior de todas as integrações, é a da educação, é a da cultura, com países da América Latina. Hoje já tem 10 nacionalidades estudando lá, 2.200 alunos de forma provisória dentro do Parque Tecnológico e sendo construída um belíssimo de uma universidade. Foi o último projeto grande em vida do nosso saudoso Oscar Niemeyer. Vai ser uma beleza, fazendo a integração latino-americana. Com base no quê? De um empreendimento hidrelétrico que deu consequência a esse processo todo. Eu estou terminando, Nassif, porque eu quero ver se tem um debate um pouco, mas a gente atende comunidades indígenas, temos uma política voltada para cada segmento. O assentado não pode ser tratado como agricultor familiar, que não pode ser tratado como fazendeiro. Fazemos merenda escolar, agricultura orgânica. Temos 11 municípios que toda merenda é só com agricultura orgânica. Queremos chegar nos 29. Comida saudável, ensinando as novas populações, os novos alunos, trabalho forte com as merendeiras. E esse corredor da biodiversidade, encerro com isso. É um projeto extraordinário de ligar grandes maciços. Acima de Itaipu está o Parque da Ilha Grande, que é ligado ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. E o Parque da Ilha Grande se conecta com a nossa mata ciliar e com nossos bosques, refúgios e reserva que nós temos. E nós estamos conectando isso tudo com o Parque Nacional de Iguaçu, que é conectado com o Parque Nacional da Argentina. Estou falando de mais de 1 milhão de maciços florestais conectados. Em tese é o seguinte: uma onça sai lá do Pantanal Sul-Mato-Grossense, entra na Ilha Grande, chega nas nossas matas ciliares, nossos refúgios, vira à esquerda ali, entra para o Parque Nacional. Se ela quiser atravessar o Rio Iguaçu, tomar um vinho, dançar um tango, vai até a Argentina. Enfim, é um espetáculo do ponto de vista de preservação do meio ambiente, possibilitado por projetos como esse. Estamos desenvolvendo o carro elétrico, né? Aí é desenvolvimento, não vou falar turismo, não dá tempo. Essa é da Unila, a universidade, nós sempre com parcerias, não é Itaipu que faz. Esse é o maior produtor de gado lá. Esse aí, onde tira leite, é tudo com energia produzida do próprio resíduo do animal. Todo o processo, música ao vivo, música, e não é, eles não gostam de Chitãozinho e Chororó, não, é música clássica. Tem rotação, rotator, coçador, tudo com energia produzida da forma de energia distribuída pela própria atividade que ele desempenha. Preservando o meio ambiente, produzindo energia, emprego, renda, plataforma, enfim. Esses são carros, jipe, veículos, todo. Meu veículo que eu ando em Itaipu é só veículo elétrico. Quem não conhece Itaipu, por favor, são meus convidados. E eu acho que estamos construindo uma matriz energética limpa, renovável. O Brasil retomou os seus investimentos, estão aí, as obras estão acontecendo, muita linha de transmissão, muitas usinas sendo construídas, aproveitando toda essa matriz energética, e obviamente não vai faltar energia para o nosso desenvolvimento. Obrigado. Inicialmente eu tenho uma questão para colocar para o doutor. Veja bem, a gente está, o período eleitoral, ele tem uma vantagem que é sobre outros momentos, que estimula a se discutir alterações, mudanças, aprimoramentos em políticas públicas permanentes, independentemente de quem for eleito ou não. Recentemente nós fizemos um Brasiliana sobre o setor elétrico, sobre o planejamento, e um dos pontos que foi enfatizado é o seguinte: o novo modelo recuperou efetivamente a noção de planejamento, mas nesse período de mudanças de modelo, nos anos 90, o que houve? Houve um enfraquecimento da Eletrobras, houve um enfraquecimento do próprio Ministério das Minas e Energia, ambos cedendo quadros técnicos aí para a ANEEL. E como a empresa de planejamento energético, o que acontece? A empresa ela tem a estrutura para ajudar no planejamento de longo prazo, mas não tem as ferramentas institucionais que o Ministério tem. E o Ministério estaria muito desguarnecido, a ponto aí de alguns incentivos fiscais preparados, aí, criados aí nos últimos anos, não ter tido segmento por falta de braço no Ministério para processar toda aquela papelada invencível aí, exigida pelo Tribunal de Contas e tudo mais. Na sua opinião,
qual o desenho que tem que ser feito aí para arredondar definitivamente o modelo elétrico, casando o planejamento com o poder institucional de fiscalizar e de investir de fiscalizar os diversos setores aí? Bom, de fato, eu diria que o trabalho de planejamento que o setor elétrico tem utilizado, os estudos do Ministério de Minas e Energia, tem dado os caminhos que a sociedade brasileira tem que seguir nos diferentes energéticos. Nós temos, de fato, recebido no Ministério uma demanda muito acentuada de manifestações, seja de Ministério Público, seja de Tribunal de Contas da União, seja da área que trata do licenciamento ambientais. Isso tudo tem sido feito com uma intensidade que tem mobilizado muito dos nossos homens olhos no Ministério. E eu diria que, além dessa quantidade de manifestações, quer dizer, existe permanentemente auditorias sendo feitas lá no Ministério sobre essas diversas atividades. A resposta dessas entidades para a necessidade que nós temos de expandir o nosso sistema energético e elétrico é uma resposta muito lenta. O processo, por exemplo, de licenciamento de uma usina hidrelétrica no Brasil leva um tempo maior do que aquele que a sociedade precisa dessa hidrelétrica. Isso não se aplica somente à questão das usinas. Atualmente nós temos enfrentado algumas dificuldades de construção de linhas de transmissão. Que os procedimentos que nós temos que adotar para transformar a atividade de planejamento que identifica a necessidade de linhas de transmissão e a decisão de construção e a realização do empreendimento leva um tempo tal que é maior do que aquele que os empresários instalam algumas indústrias neste país. Então nós temos situações em que demandas que chegam do Ministério de empresários que estão investindo numa determinada indústria, muitas vezes para produzir algo que o Brasil importa, e eles conseguem instalar essas indústrias em horizonte de 18 meses, 20 meses, ou sei lá, no máximo 2 anos. E para que a indústria funcione é preciso que o sistema elétrico chegue nas proximidades dessa indústria. E muitas vezes a demanda da indústria é de tal nível que precisa fazer a chamada expansão da rede básica, que é aquela acima de 230 kV. E o setor elétrico não tem condições de, neste horizonte de 1 ano e meio, 2 anos, levar este suprimento. Então, isso está acontecendo em vários lugares do Brasil. Acho, inclusive, que como resolver esse problema para que seja mais eficaz a nossa ação passa por procedimentos em que essas entidades, primeiro, tenham quadros quantitativamente mais adequados para a liberação dessas licenças ambientais, essas auditorias sejam feitas com mais eficácia, eu diria assim, em termos de se concentrar nos pontos que são essenciais. Eu abro um parênteses dizendo que essas auditorias, elas, pelo menos no nível das secretarias do Ministério e certamente em outros níveis também, elas são bem-vindas, porque elas vêm para aperfeiçoar nossos procedimentos administrativos, corrigir eventualmente algumas falhas que possam existir. Nós queremos fazer as coisas certas, só que o tempo que essas coisas se realizam são muito longos e muitas vezes demandam uma quantidade de horas e de relatórios que a eficiência do processo muitas vezes fica comprometida. Por exemplo, no caso da realização dos leilões que nós fazemos dos nossos de geração e de transmissão,
Esses leilões todos eles têm, depois de concluída a fase de estudos, em que se identifica com clareza qual é o projeto que nós vamos implantar e que vai passar em um determinado leilão, isso tem toda uma sequência de eventos como parceria ao TCU. O TCU tem que fazer as suas avaliações se aqueles orçamentos estão adequados ou não. Por exemplo, no caso de investimentos em transmissão de energia acima de R$1 bilhão de investimento, o TCU necessita de 60 dias para se manifestar sobre esses orçamentos. Isso é desejável? É desejável que seja feito para que nós tenhamos nossos custos, todos eles controlados e balizados, na medida em que são processos em que há participação de investimentos privados junto com investimentos da economia pública. Tem também uma fase da Agência Nacional de Energia, prepara os editais, por orientação do próprio Ministério. Então, todo esse processo é um processo razoavelmente longo, em que faz com que a necessidade da energia em alguns lugares no Brasil, ela ocorre antes daquela em que o setor energético é capaz de implantar esses empreendimentos. Então, nós estamos convivendo com essa realidade. Alguns prazos poderão ser encurtados, temos tido alguns resultados nessa direção, mas eu diria que entre a concepção do estudo e o processo de licitação e de implantação de obras, nós estamos tendo que adotar cronogramas que muitas vezes não atendem às demandas da sociedade pela energia em determinados locais do Brasil. Essa é uma realidade em que estamos convivendo, estamos tentando aperfeiçoar, reduzir esses prazos, temos tido algum sucesso, mas ainda temos muito a fazer para que o nosso processo de implantação dos empreendimentos, depois da fase de estudo e da realização do leilão, tenha uma eficácia maior do que a que nós temos até agora. Então seria essa a consideração que eu faria sobre esse tópico. A próxima lição que tem que se tirar tem que se voltar a discutir de forma colegiada lá esses problemas estruturais. Eu lembro que, em determinado momento, aí, com a ministra Dilma, na Casa Civil, lá se tinha, juntava os diversos setores, definiam as atribuições de cada um e cada setor saía assinando um documento se comprometendo a fazer aquela parte. E daí você tinha uma fiscalização da Casa Civil. É um modelo, não sei como funcionou na prática, mas que tinha uma lógica muito, muito interessante, aí, muito eficaz. Mas a ministra, quando virou presidente, essa visão sistêmica, essa experiência deixou de ser levada para outros setores. Então, por exemplo, no caso do planejamento, a parte logística aí, já foi identificado que um dos problemas fundamentais é a falta de um projeto básico eficiente, além de questões ambientais e tudo. Daí você monta a empresa de planejamento e logística para criar uma metodologia que permita funcionar a médio prazo. Aí no meio do caminho a pessoa sai porque quer resultados imediatos. Eu acho que o país, essa visão de planejamento de longo prazo, na questão da gestão, a gente vai ter que sentar todo mundo uma hora, sabe? IBAMA, TCU, AGU, todo mundo sentar e ter formas racionais. Agora isso aí é um trabalho do executivo. Eu acho que tem que ser exigido dos três candidatos aí para que esses empecilhos aí, que não são empecilhos de ordem política, são empecilhos burocráticos, possam ser superados. Eu queria perguntar para o Salex, nós tivemos aí muitos exemplos aí das hidrelétricas dos anos 70 que construíram cidades e tudo, depois isso tinha aquele caos aí. Essa noção da integração das usinas com o entorno e esse trabalho social, quando que começou a evoluir, quais os avanços que têm sido obtidos a cada nova usina que surge? Eu entrei em janeiro de 2003. Na minha posse, o presidente Lula foi direto. Falou: olha, Samek, você vai assumir a maior hidrelétrica de produção de energia do planeta. Mas não esqueça que a 1 quilômetro do teu escritório tem pais de família passando fome, criança fora da escola, meninas se prostituindo, etc. Um rosário de problemas. O que uma empresa como
com essa capacidade gerencial, com um quadro técnico tão especializado, pode fazer para mudar esse cenário. Agora, esse recado ele deu na Petrobras, na Eletrobras, foi para o Banco do Brasil, foi para a Caixa Econômica, foi para todos. E, obviamente, eu levei isso muito a sério. Quer dizer, no mínimo se dedique 1 hora por dia para olhar esses processos. E nós mudamos, inclusive, a visão da empresa e a missão da empresa. Continuou sendo a produzir energia elétrica como seu foco principal, nem podia ser diferente, mas com essa visão de desenvolvimento econômico e social, integração regional, desenvolvimento tecnológico. Foz do Iguaçu vive do turismo. Então, Itaipu, por exemplo, hoje tem visitas guiadas internas, paga para lá, não tem custo na energia elétrica. Ele é autossustentável, não temos lucro com isso. Mas para vocês terem uma ideia, o ano passado 960 mil turistas visitaram Itaipu, 1.600.000 as cataratas. Isso faz com que o turista fique no mínimo um dia a mais na região por conta. Aí fizemos um museu, já aliás tinha sido feito lá na gestão anterior, mas nós reformulamos ele, ficou um museu bonito, um refúgio biológico, iluminação, à noite nós iluminamos sábado, domingo, feriados, atração de grandes eventos, lançamentos de grandes marcas dentro da usina. Isso é desenvolvimento para exatamente o local trabalhar bem. E trabalhamos vendendo o local. E Foz do Iguaçu está vivendo o seu melhor momento de turismo da sua história. Ontem, se vocês verem no jornal, o maior hotel da América do Sul foi lançado ontem em Foz do Iguaçu, com 960 leitos. Uma rede Slaviero, um hotel, nossa, 8 torres, um negócio grandiosíssimo. Fruto desse bom momento que vive a cidade. Fizemos um trabalho. A Coreia está treinando lá em Foz do Iguaçu. É dinheiro de Itaipu? Não. A Itaipu organiza um procedimento junto com os hoteleiros, com a cidade, com a prefeitura, e dessa forma vai agilizando. A mesma coisa ocorre com a agricultura, com as cooperativas, com os projetos implantados aí. Nós, obviamente, temos esse fenômeno lá, que são as cooperativas, temos 5 na nossa área de abrangência, que é um espetáculo. E a agricultura, você acompanha na CIF, vive seu melhor momento. Faz 5 anos de safra muito boas no Brasil, com bons preços, coisa raríssima. E quando o agricultor está capitalizado, é o melhor momento para você fazer programas ambientais, recuperação de passivos ambientais, que é duro você falar com o agricultor quando ele está esgualepado, né? O gerente do banco querendo tomar propriedade e dizer, vamos recuperar a nascente. Pô, o cara está louco da vida. Como estamos vivendo um bom momento, isso foi fantástico, do ponto de vista de poder evoluir nessa direção. Então, e isso está ocorrendo hoje nas usinas que eu tenho ido visitar. Tenho ido em Furnas, tenho ido na Eletronorte, é um procedimento que o sistema elétrico está atuando com essa orientação, que é a mesma orientação que a presidente Dilma manteve e que foi nos colocada naquela ocasião. Acho que boa parte desses programas sociais, você pode ver, todos eles têm a participação forte das empresas públicas e das empresas privadas também. Então você vai ver um Pronatec desse, tem participação forte do governo, mas também, né, eu acho que essa foi uma das grandes conquistas desses últimos anos, de nós eliminar uma boa parte da miséria, levar o nível de estudo, de educação, de melhorar as condições de vida, se deve a essa modificação de orientação. A gente vai abrir para 2 questões aí. Só esperar o microfone. E só para se identificar que está sendo filmado. Bom dia, Paulo Kevin, Nassif, obrigado pela oportunidade, doutor Altino, doutor Samek, parabéns pela exposição. O que eu vou colocar aqui não tem a ver com os profissionais que fizeram a exposição, o doutor Altino já me conhece há algum tempo, e é uma questão no embate das ideias, né, que tem que ser colocado dentro de uma visão mais crítica, mais objetiva. O posicionamento com relação ao que o Nassif colocou logo no começo da exposição dele, ele fez o seguinte: nós hoje estamos numa opção de internet, que todo mundo pode falar à vontade, pode entregar as suas opções, as suas opiniões, expor o problema e talvez colocar numa base de discussão. Bom, esse ponto é que muita gente está falando e pouca gente está ouvindo, Nassif. Infelizmente, isso está acontecendo não só na internet,
como também nas audiências públicas que estão ocorrendo em Brasília. Agora, recentemente, voltando à saída do sétimo céu e trazendo aqui para a realidade de Paraisópolis, nós estamos numa audiência pública que foi de abril, a 07/2014, e que fala sobre o Decreto-Lei 8.221, que é justamente Tá com som? Tá. Que é justamente sobre como resgatar o setor elétrico financeiramente em relação ao que aconteceu na tal da exposição involuntária, né? Quer dizer, as distribuidoras ficaram sem dinheiro para pagar geradoras e agora piorou a coisa tal que até as geradoras já estão pedindo dinheiro também, mais 7 bi, mais 8 bi, e as coisas estão chegando, só Deus sabe aonde, né? Então eu fiz uma manifestação nessa audiência pública, deixei bem claro de que nós, o povo brasileiro, não tem obrigação de pagar essa conta, né? Porque infelizmente é um planejamento que vem desde 63, que o doutor Altino acabou de colocar aí, na época da Eletrobras, e esse planejamento de 2000 e pouco, 2001, 2002 foi alterado, e nós chegamos no que chegamos, né? Quer dizer, um furo, um rombo financeiro de quase 20 bilhões, né, de uma hora para outra, sem a mínima explicação, é uma coisa que não dá para entender como sendo sustentável, né? Então, essa é uma pergunta que fica no ar. Fiz uma representação dizendo que o povo não tem que pagar e tem novas tecnologias que podem resolver o problema sem transferir a conta. A questão do planejamento de 30, 40 anos na frente, o que ocorre é que hoje o mercado está tão rápido, tecnologicamente falando, que em 5 anos se muda todo a infraestrutura, vou dizer, os insumos básicos para um novo planejamento. E falar em planejamento de 30 anos, doutor Altino, com todo o respeito, o senhor já conhece o meu trabalho, eu acho que não temos mais como viver nesse tipo de planejamento. A Eletrobras está vencida nesse processo e o Ministério de Minas e Energias também, com todo o respeito, já se venceu por conta das novas tecnologias. É como se nós estivéssemos planejando o futuro hoje da mídia, falando em LP, né, disco e long play, sendo que o MP3 já está ficando quase para trás em termos de tecnologia de transmissão de dados. Então são coisas que nós temos que colocar na mesa. O regulador, a ANEEL, respondeu à minha manifestação, dizendo simplesmente, está lá no resultado da INAP, né, da audiência pública, dizendo: o problema técnico não é nosso, não é dessa audiência pública. E o problema financeiro também não é nosso. Olha, então, o problema financeiro não, o problema da legalidade do processo também não é nosso. O que a ANEEL está fazendo sem a preocupação técnica e sem a preocupação legal de um processo de um decreto-lei, no caso aí, 8221? Então, são coisas muito sérias que eu gostaria de... Obrigado. Talvez eu possa comentar essa questão do planejamento, tá bom? Planejamento de longo prazo, veja, de fato, veja bem, nós temos no mundo atual uma evolução tecnológica muito rápida. Para isso, nós fazemos a revisão do planejamento de longo prazo. Isso ocorre a cada 4, 5 anos, talvez haja uma necessidade de fazer com mais frequência essa revisão desse horizonte. Agora, existe um fato objetivo. Todas as entidades do mundo que fazem estudos estratégicos de longo prazo utilizam o horizonte de 2050 hoje. Inclusive o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a Agência Internacional de Energia, várias entidades ligadas ao governo da Europa e várias entidades fazem esse estudo de longo prazo. Porque sem olhar o longo prazo não se pode não se pode definir com clareza as políticas energéticas. Claro que nessas avaliações tem que se fazer alguma pelo menos indicação de mudanças tecnológicas. Por exemplo, o carvão mineral hoje atualmente é o maior energético que o mundo está utilizando. Superou o petróleo neste ano de 2013 e em 2014 deve consolidar isso aí. Quer dizer, o carvão mineral foi o maior energético do século XIX, o petróleo do século XX, depois das 2 revoluções industriais. E no século XXI o carvão voltará. Por quê? Por causa do programa da China, fundamentalmente, da Índia, da Austrália, etc. Os chineses estão inaugurando uma usina térmica carvão mineral cada 3, 4 dias. Porque é a única opção que a China tem do carvão mineral. Não dá nem para o presidente inaugurar, senão ele só fazia isso. Certo? Bom, então veja bem, o carvão. Ora, o carvão é
maior emissor de gases de efeito estufa. E há um esforço internacional grande voltado para a queima limpa, com a tecnologia de leite fluidizado, e um esforço que até agora não tem tido resultados, porque não se sabe quanto vai custar, quais são as consequências ambientais, que é a chamada captura do carbono. Se houver a captura do carbono, tá certo? A fonte carvão mineral, que é a maior fonte energética que o mundo tem, se tornará viável. Tecnologias voltadas para a gasificação do carvão. Então, nesse estudo de longo prazo, tem que se fazer um cenário desse tipo. A incerteza existe, não há dúvida, mas ela não deve ser um impeditivo de se pensar e refletir sobre essas questões a longo prazo. Para dar uma ideia, veja bem, nós tínhamos o nosso horizonte 2030, que era um planejamento a longo prazo, que não contemplava horizontes mais distantes do tempo, e quando no Ministério nós precisávamos alguma informação energética além deste horizonte, nós íamos buscar na Agência Internacional de Energia, nos outlooks e assim por diante, porque o Brasil não tinha feito, digamos, o seu dever de casa. Então, eu acho que a sua consideração é relevante, existe uma incerteza, mas isso não deve ser um fator de inibir se olhar esse horizonte a longo prazo desse 2050, porque é o que o mundo todo está fazendo. O Brasil não está sendo diferente, o mundo todo está considerando esse horizonte de longo prazo. Eu acho que foi esse ponto. Não sei se teve algum outro ponto. A questão lá a questão digamos, essa situação financeira que o setor está vivendo nesse momento, ela tem, veja bem, precisaria de uma discussão um pouco mais ampla, mas eu faço um comentário que eu considero importante e que explica parcialmente muito do que está acontecendo, que é o seguinte: o nosso sistema hidrotérmico e eólico não é relevante nesse momento, ele se compõe de usinas hidrelétricas e usinas térmicas, onde uma parte das usinas térmicas tem um papel de complementação. A outra é uma parte que não é de complementação, opera quase que permanentemente, porque o custo do combustível é baixo. É o caso da nuclear, o caso do carvão mineral e o gás que tem contrato. Então, essas térmicas, quando o consumidor compra a energia delas através da distribuidora no leilão, ele já paga o investimento e paga o combustível também. Então, não são térmicas de complementação, elas operam permanentemente junto com o sistema hidrelétrico. Tem outra parcela de térmica que é de complementação, que tem um custo do combustível elevado, que são as térmicas a derivados de petróleo, que foram licitadas no leilão de 2008 para atender a partir de 2013. Naquela ocasião, se optou pelas usinas térmicas porque não tinha projetos hidrelétricos para serem licitados. Em particular, em 2008, deveria ter entrado o projeto de Belo Monte para suprir a energia de 2013 em diante. Só que as licenças ambientais de Belo Monte não estavam disponíveis. Não estou atrás de culpados, estou citando fatos. Então, Belo Monte só foi licitado em 2010. Aí, para suprir a energia de 2015 em diante. Então, veja bem, não tinha opção de hidrelétricas, tinha uma só hidrelétrica, que era o Baixo Iguaçu, que entrou uma usina pequena. E depois do leilão, a licença ambiental foi cassada dessa usina e que trouxe um atraso grande, e agora ela está entrando em operação. Então, o Brasil, naquele 2008, teve que adotar usinas térmicas a derivado de petróleo, que eram as únicas disponíveis para atender o mercado de 2013 em diante. E o Ministério de Minas e Energia não teve outra alternativa, porque se não adotasse esses projetos de geração, nós não teríamos expansão do sistema em geração a partir de 2013. Resultado disso, volto a dizer, não estou atrás de culpados. O fato é que nós não tínhamos os projetos adequados para licitar em 2008.
O Brasil assinou o contrato dessas usinas de 2013 a 2028 de derivados de petróleo. Um país que tem as opções que nós temos. Essas usinas de complementação, elas têm um sentido econômico. Qual é o sentido econômico? É o seguinte: no momento elas entram em operação, em geral elas não produzem energia, portanto não usam combustíveis. Por quê? Porque temos aquele excedente que o Zandec colocou com muita segurança. Nós temos um excedente de água em geral. Então esse excedente de água gera nas usinas a energia que essas térmicas teriam que produzir. Então elas ficam uma espécie de térmica de backup. Em média, durante os 15 anos dela, ela gera 1 ano, 2, certo? E o resto gera usando combustível, que é água. Então, em termos de esperança matemática nos 15 anos, elas são econômicas, porque elas, vamos supor, nos próximos 15 anos vão operar 2 anos e 13 anos vão operar usando água dos reservatórios. Só que, no ano em que ela opera, esse combustível tem um custo muito elevado. E a sociedade tem que pagar esse combustível. Certo? E que ano é esse? É um ano em que a natureza choveu pouco. Não é que choveu pouco no lugar certo. Porque chuva tem, mas quando tem chuva, por exemplo, no litoral do Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador, etc., não choveu lá nas montanhas de Minas. Porque quando chove lá nas montanhas de Minas, que é a caixa d'água para as hidrelétricas, você tem água para o São Francisco, tem água para o Tocantins, tem água para a Bacia do Paraná. Então nós tivemos um período úmido muito desfavorável no ano de 2014 e também no ano de 2013. Aí neste momento, conjunturalmente, essas usinas térmicas têm que operar. Neste momento, a contratação das usinas que foi feita em cima do capital delas, em uma parcela pequena da geração, esse adicional de geração derivada de petróleo tem que passar para os consumidores, e o custo disso é elevado, porque concentrou neste ano. Então esta é a explicação da situação que nós estamos vivendo nesse momento. Porque quando deixa de gerar, quando gera essas hidrelétricas, o custo marginal da operação sobe e vai ao limite do preço de liquidação da diferença, que é os R$ 822, tá certo? Que é o preço teto disso aí. Isso faz com que as distribuidoras vão ter essa responsabilidade, e isso tem que passar para a tarifa, pela nossa regra, e está sendo passado pela tarifa ao longo dos próximos anos, certo? Para não dar um impacto imediato, porque, na realidade, essa geração das térmicas é uma geração média esperada nos próximos anos, em que elas, boa parte, não vão operar. Adicionalmente, nós tivemos uma descontratação involuntária das distribuidoras, por conta da não adesão das usinas que poderiam ter aderido à questão da renovação das concessões. As usinas, estou me referindo particularmente às usinas da Copel, da CEMIG, né, e alguma coisa da CESP, mas foi pouco, né, essa descontratação, isso foi resolvido em tempo hábil, porque foi feito um novo leilão, em que essas empresas tiveram uma contratação razoável disso aí. Quando esse fenômeno ocorre, as hidrelétricas passam a gerar menos energia, porque eu estou gerando térmica para poder complementar e economizar água no reservatório. Esse é um terceiro fator, que aí já não é das distribuidoras, é da geradora. Essas geradoras que estão gerando menos hidrelétricas, elas não conseguem entregar aquilo que os contratos delas estabeleceram. Aí essas geradoras, elas têm também que buscar a diferença no mercado, no momento em que o sistema não tem essa oferta. Isto da geradora é risco do investidor, porque o risco hidrológico da hidrelétrica é risco do investidor, não pode ser um risco dos consumidores. Então, esse é um outro aspecto que está. Então, nós estamos vivendo um momento
digamos, de certo desconforto conjuntural, digamos assim, e que o setor elétrico, de alguma forma, está tomando as atitudes e os mecanismos para que isso seja minimizado e que o impacto disso nas tarifas e no custo da energia para a sociedade seja minimizado, porque todos nós sabemos que a tarifa de energia elétrica com custo elevado cria um problema dentro da sociedade, certo? Então eu apenas faço essa justificativa sem ter explicado totalmente a sua colocação, mas ela realmente é um fato que nós estamos vivendo. E isso tudo vem da questão, fundamentalmente, da questão de a chuva no Brasil, do ponto de vista das hidrelétricas, ter ocorrido, como nós chamamos, no lugar errado. Não sei se essa expressão é mais adequada, mas foi o que de fato ocorreu. E isso o Brasil vai ter de conviver. É importante destacar o seguinte: nesta situação da chuva, sem estar no lugar certo do ponto de vista das hidrelétricas, não falta energia para os brasileiros. Porque nós temos um sistema que está planejado com usinas térmicas, eólicas e hidráulica, onde este momento é previsto, mesmo nessa situação desfavorável, nós estamos com estoque de água para atender às necessidades até o final do período seco e iniciaria um novo período úmido que vai certamente mudar isto aí. É evidente que a natureza tem comportamentos extremos, pode vir uma situação mais desfavorável do que ocorreu. Olhando os últimos 82 anos de registro de vazões nas nossas bacias, para todas elas, o mercado de 2014 está atendido com a operação das hidrelétricas, a operação das térmicas e das eólicas, de acordo com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro, que faz um acompanhamento permanente da questão da oferta e da procura. E toda reunião, tem uma reunião mensal, emite uma nota informativa esclarecendo a sociedade brasileira sobre esse equilíbrio entre oferta e demanda. Então, seriam essas considerações que eu faria sobre esse tópico. O planejamento, tem uma fase dentro do planejamento que é fundamental, que é a licença ambiental. E eu vejo que há anos que passam e uma vivência, eu sou consultora, mas eu já vivi os dois lados, como técnica e como consultora, as dificuldades que tem. Então, dentro do planejamento, se a licença de instalação e funcionamento não for colocada de forma pragmática, se não houver um compromisso, como disse o jornalista Luiz Nassif, aquele que a Dilma fazia com que as pessoas assinassem um compromisso e isso se perdeu, é muito difícil conseguir, porque depois levam muitos anos e abre brecha para que haja campanhas, algumas justas e outras injustas. Então, é uma observação de que a licença, as pessoas que fazem a licença, os técnicos, ficam muito vulneráveis à pressão política, a opiniões, a divergências internas da onde eles trabalham. Eles trabalham muitos anos, não são um grupo propositivo, não tem um olhar para o desenvolvimento do Brasil, não tem essa meta. A meta é pequena, é responder aquele termo de referência que está ali na mesa dele. E aí ele dá o tempo que ele quiser. Então eu acho que nisso, os três candidatos que vêm aí, eu acho que tem que estar mesmo darem propostas mais propositivas, mais pragmáticas para a realização disso. Vocês me desculpam, faz tempo que eu não falo de público, já estou bastante nervosa. Não, Obrigada. Obrigado, Pedro. Marco Barbosa, da Arqueira. Quero cumprimentá-los. As palestras foram muito boas, excelentes. Eu gostaria de saber o seguinte: espera-se para outubro próximo
É um leilão de energia reserva. Só aproximar. Oi? Só aproximar. Espera-se para outubro agora um leilão de energia de reserva. Espera-se também que nesse edital a incerteza da transmissão fique do lado do empreendedor. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas parece que é essa a situação. Quando se contrata alguma coisa, procura-se mitigar esses custos imponderados. Eu pergunto por que tivemos casos agora recentes de geração sem a linha de transmissão. Por que esse macaquinho é colocado do lado do empreendedor, o que dificulta muito até a conversa para se participar desse leilão? Essa é a minha pergunta. Bom, eu acho que isso tudo está sendo motivado pela questão da experiência eólica, em que nós tivemos alguns empreendimentos na Bahia, no Rio Grande do Norte, em que as usinas foram implementadas, construídas e não tinha linha de transmissão para escoar a energia. Isso já está resolvido agora em maio, praticamente todas foram concluídas quase todas as linhas de transmissão das eólicas, elas já estão escoando a energia do sistema. O problema é que o nosso sistema elétrico é desverticalizado. Nós temos agentes de geração, agentes de transmissão e agentes de distribuição. E quando se licitou essas usinas, quando foram licitadas essas usinas eólicas, os agentes que se responsabilizaram pela construção foram agentes de geração. E as linhas de transmissão associadas ao escoamento dessa energia foram outros agentes de transmissão. Quando se faz um leilão de uma usina, de uma geração, ele sai com a licença prévia. Uma das exigências é a licença prévia para poder habilitar o projeto dentro do leilão feito pela EP. Depois que o agente é vitorioso, certo? Ele tem que tirar a licença de instalação, que pode vir novas exigências ambientais. O tempo que isso pode ocorrer depende de cada projeto. Já na transmissão, a licitação é feita sem a licença prévia. E a licença prévia é tirada depois do vencedor daquela licitação. E surgiu um fato novo, certo? Que é um fato que complicou o processo de transmissão, é de que o patrimônio da União, na questão de arqueologia, começou a fazer uma série de exigências ao longo de toda a linha de transmissão. Um levantamento quase de toda a área que a transmissão passava. Isso fez com que o período de implantação dessas linhas levasse um tempo maior. Como é que o Ministério resolveu isso nos próximos leilões, dos leilões que ocorreram de eólica? Nós só permitimos a habilitação de usinas que não tivessem necessidade de sistemas de transmissão de rede básica significativos, ou seja, como o país tinha locais onde podia ter eólica, em que a ligação no sistema de transmissão era muito fácil de ser feito, nós só permitimos a habilitação disso aí. Ao mesmo tempo, fizemos um planejamento e já licitamos as redes básicas para os locais onde tem grande participação de energia eólica no sistema. Então a experiência, aí com isso vai liberar esses parques eólicos. A experiência mostrou, portanto, que tem um certo risco de tratar investimento numa usina e investimento na transmissão, porque ambos têm uma postura distinta no que diz respeito à questão do licenciamento ambiental e os agentes são diferentes. Então pode existir o risco desses cronogramas não ficarem compatíveis. E quando isso ocorre, o prejuízo para a sociedade é grande. Por exemplo, os geradores eólicos receberam o faturamento da energia que não estavam produzindo, porque eles não foram pagos pelo atraso da linha. Isso cria uma série de perturbações no sistema.
Esse leilão de reserva, não sei se é o leilão que está se referindo para a fotovoltaica, tá certo? E é um leilão de fotovoltaica centralizada. Ora, se quisermos colocar uma fotovoltaica numa distância da rede básica que exija investimentos em transmissão, e esse agente de transmissão teria que ser, vamos supor, um outro que vai fazer essa linha, a exemplo porque é nosso setor desertificado, isso poderia reproduzir a questão que teve nas eólicas, que não é desejável. Então, na medida em que o Brasil tem sol em todos os locais, claro, veja bem, próximo das nossas cidades, a terra custa mais caro e uma fotovoltaica centralizada vai exigir uma ocupação de terra razoável para produzir um mínimo de energia, porque a eficiência do processo da fotovoltaica é menor. O que é desejável é que a fotovoltaica entre na geração e a sua conexão ao sistema se faça da maneira mais simples possível, portanto, teria que se selecionar locais nas proximidades da rede básica e não é desejável que se exija grandes investimentos em transmissão que seriam feitos por outros agentes, certo? Em particular a rede básica, que no caso leva um tempo de construção muito longo, até porque a fotovoltaica se constrói rapidamente. Até uma das características da central fotovoltaica é a construção, sei lá, 12 meses, 20 meses, até menos, etc, etc. Então veja bem o seguinte, então essa conexão não pode nem ser mobilizado um agente de transmissão para fazer, teria que ter uma licitação, o tempo não é viável. Então, neste caso, veja, o mais razoável é que o gerador tenha a responsabilidade dessa conexão, que esperamos que seja de pequeno porte, de tal maneira que no momento em que a fotovoltaica entrar no leilão de reserva, ele já entre fornecendo energia para a rede. Agora, isso tudo é uma experiência que o Brasil está vivendo. A fotovoltaica é uma geração nova, tá certo? E estamos tendo esses cuidados para evitar esse descompasso entre geração e transmissão. Pensar num investidor de transmissão que vai fazer uma instalação de porte razoável, compatível com o cronograma da fotovoltaica centralizada, não parece ser uma coisa razoável. Então, nesse sentido, veja bem, nós esperamos que as fotovoltaicas sejam localizadas em proximidades da rede, que tenham uma fácil conexão elétrica e a energia seja logo entregue ao sistema, como é desejado. Bom, queria agradecer muito essa explanação inicial aí, trazemos um pouco a agenda, mas deu um bom volume de informações para depois a gente continuar as discussões pela internet. Eu queria agradecer muito aos expositores também, participar do nosso